Tá começando mais um episódio desse podcast Profundidade de um Pires. Ai, tô sem ar. Eu não sei porque eu gritei. Mais um episódio extra, né? Quarta-feira, 15 de junho. Como eu expliquei segunda-feira, eu tô agora... Segunda-feira eu tava quase de recesso. Hoje eu tô de recesso! Eu não sei porque eu gritei. Mas enfim, sim, eu expliquei na segunda-feira porque esse mês de junho eu vou estar meio que férias, da escola e vai ter episódio extra, além dos episódios de todo sábado. Então, provavelmente eu vou gravar e postar segunda, quarta e sábado, ok? Aí quando acabar as minhas férias, aí a gente volta pro que já que é todo sábado, ok? Mas é isso aí. E desculpa pela minha empolgação. Quando eu tô empolgado eu meio que grito. Eu não sei porquê. Mas enfim, é mais um episódio. Hoje eu não quero ler notícia. Tá entendendo? Então, se eu não quero ler notícia, eu vou ter que falar algo que vem na minha cabeça. Tá entendendo? E eu fico observando aqui ao meu redor algo que me faça lembrar de algo para me falar sobre algo. Eu não tô entendendo o que eu tô dizendo, mas eu acredito que alguém esteja entendendo o que eu quero dizer. Tá entendendo? Eu tô olhando aqui para objetos que tem... Opa, quase que derrubou o microfone agora. Tô olhando aqui para os objetos que tá aqui na mesa. Um dos objetos que tá aqui é o primeiro microfone. Eu tô pegando o primeiro microfone que eu usava para gravar podcast. E que é horrível, não presta. É um microfone da Trust. Podia ser triste. Um microfone triste. É tanto que quem acompanhou esse podcast desde o começo viu que no início a minha voz era assim. No início desse podcast, quando eu usava o microfone antigo. Tá entendendo? Era horrível. Então, aí eu tive raiva, aí cortei o fio dele e hoje eu uso como peso de papel. Porque ele é até bonitinho. Ele lembra aqueles microfones antigos, aqueles microfones clássicos. Que os cantores antigos usavam. Aquele microfone igual o do cantor de Metallica. O design, o modelo. Tá entendendo? Não é que a qualidade é igual. Que é só imitação barata chinesa que não presta. Aí hoje eu tô com um Fifine que é razoavelmente bom, né? Não é? Olha que coisa boa! Mas para esse podcast que eu gravo sozinho, meu notebook aqui no Audacity, a qualidade é boa. E depois da gravação eu ainda faço um tratamento de áudio, fica ok. Compare, bote depois que você terminar de ouvir esse episódio, o episódio 74, vá lá no episódio piloto primeiro
lá em fevereiro de 2021. Acho que é 24 de fevereiro de 2021. Compara a qualidade do áudio. Então eu uso como peso de papel essa desgraça. Mas eu digo assim, eu falo assim brincando, desgraça, mas era o que eu tinha. Era o que eu tinha. O negócio é que você quer fazer algo, faça com o que você tenha em mãos. Depois vá aprimorando, né? Se você for esperar para fazer quando tiver o equipamento ideal, você não vai fazer. Então, se você quer fazer algo, faça com o que tem. Depois, ao longo do tempo, a gente vai melhorando, né? Então, comparado com o que eu tenho hoje na qualidade de áudio, nem eu tô 1000 anos luz do que quando eu comecei. E pior, o primeiro podcast que eu fiz antes desse, que tem 2 anos e meio, eu acho, que é o podcast de literatura, o primeiro áudio, o primeiro episódio do Você Lírico, que é o podcast de literatura, é mais triste. Tá entendendo? O áudio horrível, né? Eu gravava pelo celular. A trilha horrível. Eu não sabia o que eu tava falando. Eu não sabia o que eu ia falar. Eu só sabia que eu queria fazer. É tanto que o episódio foi 3 a 5 minutos. eu botei na cabeça que eu queria fazer e fiz. Né? É tanto que tá lá no YouTube, que o Você Lírico, antes tinha no Spotify, eu deletei, deixei só no YouTube. Tá lá o primeiro episódio, é o episódio mais visualizado do podcast Você Lírico e Eu Poético. E eu não tenho vergonha. É pra mim ver a evolução. Tá entendendo? Tá entendendo? Então, é interessante. E voltando para esse podcast, a gente tá no episódio 74, fui testando várias coisas. Ao longo dos episódios eu fui testando coisas. Eu tenho episódios antigos que tinha introdução. Tá entendendo? Eu fui testando introdução, mudei algumas introduções. Depois eu me cansei. Não tem introdução, já começo falando sem aquela intro, sabe, uma trilha sonora com introdução. A primeira introdução eu acho que eu usei nos 4 primeiros episódios, depois eu cansei dela. E eu me lembro que eu botei alguns efeitos. Tinha a trilha tocando e aí eu botei tiro de metralhadora, trovão. É engraçado, mas eu perdi. Eu mudei de notebook, eu perdi essa primeira trilha de introdução que eu usava. Tá entendendo? E a segunda, quando eu substituí a trilha de introdução, também não tenho mais não. Tá entendendo? Aí, às vezes, eu me cansava. Eu coloco trilha também no fundo aqui enquanto eu tô falando, porque eu falo muito pausadamente. Eu falo assim, parece que eu tô cantando, tá entendendo? Então, para não dar sono em quem tá ouvindo,
Aí eu boto uma trilha sonora no fundo, ok? Que é pra dar uma sensação de ritmo, tá entendendo? Aí teve época que eu, eu colocava... Eu não colocava nada, era limpo e seco, só eu falando sem trilha alguma. Teve outras vezes que eu experimentei tanta coisa nesse podcast, tá entendendo? No início, quando eu tinha mais tempo, eu cortava os silêncios, tá entendendo? Às vezes eu paro, que nem eu fiz agora, não foi de propósito não. É que eu parei, de vez em quando eu dou essas pausas aqui. Fica esse silêncio. Quando não tem uma trilha cobrindo esse silêncio, fica um silêncio. Mas lá no começo eu me lembro que eu dava eu cortava esse silêncio. Não, agora eu deixo. Tá entendendo? Então, ela é muito legal. Às vezes eu ouço o episódio antigo para comparar a minha evolução. Então, comecem com aquilo que você tem, mas comece. Não espere ter as ferramentas ideais. Sim, outra coisa. Ontem eu estava relendo o meu livro. Que eu publiquei há um ano atrás. Eu publiquei no mês de maio do ano passado, 2021. Aí eu estava relendo porque eu não lembro muita coisa do que eu fiz. Assim, eu lembro mais ou menos o norte, o desenrolar da história. Tipo, o início, meio e fim. Mas eu não lembro as falas de personagem, texto do narrador, tá entendendo? Eu lembro da história, não lembro desses detalhes. Introdução do narrador do capítulo, isso não lembro, tá entendendo? Então, e o meu livro é romance com drama e comédia. Tudo que eu faço tem que ter comédia. Por mais que não tenha graça nenhuma, mas tem que ter humor, tá entendendo? Então, eu tava relendo um capítulo aqui, eu tava morrendo de rir com o meu livro, tá entendendo? E às vezes eu paro pra pensar, eu lendo, eu parei pra pensar. Foi eu que escrevi isso. O que eu tava pensando pra fazer isso? E aí eu pensei no processo de escrita, que eu levei 3 anos para escrever o Meu Despertador Não Tira Minha Dor. Até o título é meio estranho, porque é rimado, mas o livro é de prosa, não tem nada a ver com poesia, tá entendendo? Até minha professora achou estranho o título rimado, porque geralmente uma rima faz sentido quando é poema, né? Mas aqui é um texto em prosa. E o título rimado, ela achou tanto o estranho o título como a rima. Mas enfim. Aí eu tava lendo o capítulo 22 do capítulo. O capítulo 22 do capítulo. Olha como é que o meu cérebro funciona. Então, ao meu processo, eu levei 3 anos para escrever. Eu escrevi durante a faculdade. Que eu, né? Quer dizer, comecei... Eu fiz a faculdade de 2016 a 2019. Né? 2020, sei lá. 19, mas por causa de greve, pandemia, foi 2020. Mas a turma é 19, tá entendendo? Então, eu me lembro que eu escrevi de 2017 a 2019. Então, 17, 18, 19, escrevendo.
E isso escrevendo TCC e finalizando monografia e finalizando o livro ao mesmo tempo. Meio que ao mesmo tempo. Aí tem muita coisa que eu... Sim, aí... o narrador... É meio... O narrador do meu livro é meio psicótico. Né? Eu falo que o narrador é psicótico e arrogante. Tá entendendo? Então, eu vou ler aqui só um pouco aqui do que é um capítulo aqui. Não vou ler um capítulo, eu vou ler duas páginas aqui, pra você ter ideia como é. Sim, eu dei uma pausa aqui, parece que eu entrei no stand-by. Às vezes eu entro no stand-by. Sim, pessoal, infelizmente, para quem tá no YouTube, não, hoje eu não vou dar 15 minutos, não. Hoje no YouTube vai até 20 minutos, ok? Que é para dar tempo eu ler alguma coisa aqui e vocês ouvirem. Mas vocês já sabem que eu não coloco o episódio completo no YouTube. Então, algum capítulo aqui, eu não vou dizer qual é o capítulo, porque para você, se você quiser comprar o livro na Amazon, você não saber qual é o capítulo que eu vou ler aqui. Eu também não vou ler o capítulo inteiro, é só para você ter ideia do que eu ri aqui. Eu vou ler como eu imagino como é a voz do narrador, de quando eu escrevi, né? Então, deixa eu me concentrar aqui para interpretar o narrador do livro. Então, como ele é psicótico e arrogante, eu imagino a voz dele assim. Não sei vocês, leitores... já li errado. Dislexia. Não sei você, leitores... De novo! Eu tenho dislexia, não sei ler o que eu escrevi. Voltando. Vamos tentar ler aqui de novo. Não sei se vocês, leitores, perceberam uma coisa. Em alguns momentos eu estava meio ausente. Eu, como narrador muito importante que sou, não posso deixar uma história só com diálogos. Vocês, com certeza, sentiram a minha falta. Gente, eu realmente precisava de umas férias. Precisava de um pouco de descanso dessa loucura que é essa história aqui. Enfim, como vocês não têm nada a ver com a minha vida e eu também... Né, quer dizer, com a minha vida e eu tenho mais o que fazer, então darei continuidade a essa jossa aqui. Esse aqui é o narrador falando. Aí entra um diálogo. Mas respeita aqui, diz o autor. Que sou eu, entendeu? Não enche, cara chato, disse o narrador psicótico arrogante. Só para encher o saco do autor, esse capítulo vai ser escrito centralizado. Disse o narrador louco. Como já ia dizendo, antes de ser interrompido, eu darei continuidade a essa bela história. Está bom assim? Aí o narrador falando, dialogando com o autor. Aí o autor grita: vai, continua! No caso sou eu, né? Aí o narrador continua: pessoal, antes de dar prosseguimento, eu quero só relembrar um pouco do que o pobre coitado do Davi já sofreu até aqui. Aí ele vai dizer: bem, Davi... Não, aí aqui eu já vou dar spoiler, só queria que você visse como é o narrador nessa história, né? Então o narrador, às vezes ele fala com o leitor e também ele fala com o autor, né?
Então, às vezes, o autor tem uma fala dentro do livro, mas geralmente é para reclamar com um narrador que é meio louco, tá entendendo? Então, pessoal, vocês que estão ouvindo no YouTube, eu fico por aqui e vou continuar esse episódio no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e outros agregadores aí de podcast que eu não faço a minha ideia. É uns 8. É o Anchor que distribui, eu não sei quais são. Então, no YouTube, tchau. Continuando aqui, os demais agregadores, Spotify, Anchor, Google Podcast. Se você está ouvindo esse momento aqui, é porque você está ouvindo em algum agregador distribuído pelo Anchor, ok? O YouTube o público do YouTube, que é quase nada, já se foi, ok? Então, como eu estava dizendo, estava relendo o meu próprio livro, porque eu não lembro muita coisa do que foi escrito. Eu escrevi em 3 anos da minha vida, entre 2017 e 2019, um período onde eu estava muito doente de ansiedade e estressado e pressionado pela Faculdade de Letras e Língua Portuguesa, né? Então, a escrita desse romance surgiu a necessidade de uma terapia. Até então, eu não tinha sido, ao início da produção, eu não tinha, como é que eu digo, começado tratamento com um psiquiatra. Então, eu sempre, desde o ensino médio, eu sempre escrevi poema ou prosa como forma de terapia, né? Então, eu não lembro muita coisa, tá entendendo? É tanto que como eu demorei 3 anos, eu dava intervalos de escrever de um capítulo para o outro, demorava meses, às vezes. Então, às vezes eu não lembrava, eu tenho que reler alguns capítulos anteriores para mim dar continuidade. Tá entendendo? Então, o que eu quero dizer, cara? Sim, aí eu não lembro. O ponto é esse, eu não lembro muito os diálogos, eu não lembro as falas do narrador, eu só lembro a história. Tipo, o que aconteceu, os fatos da história, tá entendendo? Eu sei como termina, mas eu não sei quais são as palavras ditas nos últimos diálogos do livro, tá entendendo? Então eu releio e dou muita risada e acho que é outra pessoa que escreveu, porque eu fico pensando, foi eu que escrevi isso aqui. Às vezes eu acho que eu não escrevi, foi psicografado. Ai, ai, ai. Eita, bati aqui meu joelho na mesa aqui. Então, eu vou deixar o link na descrição do meu livro na Amazon. Mas se você quiser comprar, se você prefere comprar no Submarino, na loja americana, tem também, você busca aí. Mas eu vou botar na descrição o link da Amazon, que provavelmente é o mais barato. Tá entendendo? E outra coisa, livro produzido no Brasil, escritores brasileiros e produzido pelas editoras no Brasil, infelizmente é mais caro do que os livros gringos. Não sei porquê, né? Às vezes você vai comprar
um livro aí de um autor conhecido de fora, R$ 20, 25. Tá entendendo? E dependendo da promoção, você pega um bom preço. Aí você vai comprar um livro de um escritor lascado, brasileiro, que nem eu. O livro é caro, 40 e pouco. Nem metade vem pro autor. Fica pra editora. Tá entendendo? Eu acho que é. Eu não sei, eu acho que não é nem 20% que vem pra mim. Tá entendendo? Mas eu também não importo com dinheiro. Eu importo se tem alguém comprando e lendo. Ai, essa muriçoca aqui. Lindinha, você já faz o quê? 1 ano e 1 mês que eu publiquei meu livro. Você ainda não leu nem a primeira página do livro. Você não sabe nem do que se trata. Quando é que você vai ler? Não sabe não? É uma boa propaganda pro pessoal aqui. Diga, eu não lia nem na época da escola, eu vou ler agora. Né? Você tá tentando matar o que nessa parede? Ó, eu vou pra mais baixo aqui, ó. É um grilo, é? Ah, tá. Eu tô com calor. Eu não sei o que eu vou fazer agora. Eu perdi o raciocínio. Eu vou ler alguma notícia. Se eu achar alguma coisa que preste. Ai, meu Deus. Tô com dor na... Tô com torcicolo. Eu amanheci hoje com torcicolo. Eu não consigo virar pro lado direito sem doer. Eu não sei como é que eu dormi, mas eu acho que eu sei o que foi. Que eu botei o lençol junto com o travesseiro. Tá entendendo? Eu apoiei, eu dormi com a cabeça em cima do lençol e o travesseiro. Aí, como se tivesse deixado o travesseiro mais alto. Aí eu fiquei com. Cadê? Cadê? Eu tô aqui procurando alguma notícia. Cadê? Achei um aqui engraçado. Cadê? Vamos ler. Japonês que gastou 75 mil para se transformar em cachorro expõe dificuldade da vida animal. Essa foto aqui, será que é de um cachorro ou do cara que parece um cachorro? Tem um vídeo aqui. Vamos ver aqui. Como sempre, vocês não vão ouvir o vídeo que eu tô assistindo, porque o áudio tá saindo aqui no meu fone de ouvido. Não tá saindo na gravação. Mas eu vou deixar o link da notícia do japonês que se transformou em cachorro. Aí você pode ver aí o vídeo do cara. O pior que é
Esses caras do oriental não batem bem na cabeça, não. O cara que se transforma em cachorro. Ele não consegue nem subir no sofá. Ó, se fosse um cachorro, ele já tava deitado em cima do sofá. O cara não consegue subir no... Pelo amor de Deus. Peraí, eu vou ler aqui a notícia. Ah, é bem pequenininha. Eu acho que eu só vou ler essa notícia e vou terminar o podcast. Sim, a matéria diz assim: um japonês conhecido como Toko Toko nas redes sociais gastou 2 milhões de ienes, que é cerca de 75 mil reais, para obter uma fantasia hiperrealista. Ah, uma fantasia. Eu pensei que ele tinha feito uma cirurgia. Assim, se você vê de longe, muito distante, com miopia, igual eu tenho, dá pra confundir com um cachorro. Mas aí dá pra ver que é uma pessoa. Sim, cadê? Para obter uma fantasia hiperrealista de um cachorro da raça Collie, a sua favorita. Agora ele compartilha por meio do seu canal no YouTube as dificuldades de se adaptar à vida animal. As informações são do UOL. Aí, cadê? Entre os problemas considerados cômicos está o trabalho que Toko teve para subir no sofá de sua casa. Porque se ele fosse um cachorro de verdade, ele já estava em cima do sofá faz tempo. Mas como ele não é um cachorro, ele está numa posição que não é a dele, é claro que ele vai ter dificuldade de subir no sofá. Cara doido. Aí a matéria continua. No vídeo é possível ver o japonês vestido de cachorro passando pouco mais de 1 minuto tentando subir no pequeno sofá. Depois de tanto esforço, ele finalmente conseguiu. Pelo menos agora, talvez, ele é japonês, né? Então ele fala a língua japonesa, que eu não sei o que é, eu não sei qual é o nome da língua japonesa, né? Tá entendendo? Mas agora ele de cachorro, ele tem mais uma língua. Agora ele provavelmente ele vai falar em latim, né? Cachorro, latim. Trups. Sim, cadê? Cadê? Eu não sei onde é que eu parei de ler. Achei. No vídeo é possível ver o japonês vestido de cachorro passando pouco mais de 1 minuto tentando subir no pequeno sofá. Depois de tanto esforço, ele finalmente conseguiu. As imagens conseguiram quase 10 mil visualizações em poucos dias. Também o japonês não tem o que fazer, não. Vendo um vídeo de um cara vestido de cachorro tentando subir no sofá. É só isso o vídeo. Alguns seguidores interagiram com Toko. Não aguento esse nome não, Toko. Por meio dos comentários do vídeo e deram dicas de como eles podem subir no móvel sem muita dificuldade. Uma dica dele subir sem dificuldade no sofá é ele tirando essa roupa e se sentando normalmente como uma pessoa normal faria. Aí não uma pessoa vestida de cachorro. Lembrando que se fosse ele fosse cachorro de verdade, ele já estava em cima do sofá. Eu dei play aqui de volta
no vídeo. Tá bom. Eu tô com torcicolo. Eu comecei a falar do torcicolo e não terminei. Eu já fui direto pra esse assunto. Se bem que os assuntos aqui vão e volta. Vai e volta, vão e volta. Michel? Os assuntos vão e voltam. Agora fez sentido. Porque eu disse vão e volta. Só que não faz sentido vão e volta. É vão e voltam. É plural, os dois. Dislexia. Então, hoje eu fui pra escola. O torcicolo, eu não posso virar o pescoço direito. O pescoço pro lado direito, que dói. Às vezes passa, depois volta. Porque eu passei o dia sem sentir essa dor aqui. Aí agora de noite que eu tô gravando, voltou, como se fosse de manhã. Tava ruim pra mim atravessar a faixa de pedestre quando eu tenho que olhar pro lado direito. Mas enfim, eu já falei demais, já tem 36 minutos de podcast. Minha esposa já quer dormir, então provavelmente para eu não gravar esse podcast com luz apagada, então eu vou terminar por aqui. Então agradeço quem ouviu até aqui. Olha, se você está seguindo no Spotify, se for Google Podcast, confira se é inscrito. No Spotify você dá 5 estrelas se quiser. E compartilhe para o seu melhor amigo que também gosta de podcast. Ou não, né? Para começar a ouvir podcast. É bom ouvir podcast para dormir. Você começa ouvindo podcast, dorme, não ouve nem metade do podcast, mas deu visualização para o podcast. Então, eu fico por aqui. Então, valeu.